Queridos, pega a sua Bíblia e vá comigo na carta aos Hebreus. Aleluia. Carta aos Hebreus. Nós vamos ler o capítulo 4. A partir do versículo 14 ao 16. Hebreus, capítulo 4, versículos 14 ao 16. Eu peço para que fiquemos todos de pé, em reverência à santa, poderosa, viva, aleluia, palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16, diz assim a palavra de Deus: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, repita comigo, grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momentos oportunos. Antes de você sentar, diga assim para seu irmão: meu irmão, eu quero lhe convidar. Diga para ele: meu irmão, eu quero lhe convidar para nós entrarmos na presença de Deus. Aleluia! Podeis assentar, queridos. A carta aos Hebreus, ela tem como um tema, entre vários temas, tema principal. Ela pode ser resumido, o tema pode ser resumido em uma palavra: melhor. O tema da carta aos Hebreus pode ser resumida em uma palavra: melhor. Porque aqui na carta aos Hebreus, ela compara Cristo com as coisas que eram reverenciadas pelo povo judeu. Moisés era reverenciado pelo povo judeu. Moisés, o grande libertador, aquele que tirou o povo de Deus do Egito. Mas a palavra de Deus diz que, com toda essa reverência que o povo judeu tem para com Moisés, aí a carta aos Hebreus, ela apresenta um para o povo judeu e para nós um que é maior, melhor do que Moisés. Outra referência para o povo judeu era Arão, irmão de Moisés. Porque foi através da linhagem de Arão que Deus constitui um sacerdote para fazer uma vez por ano
entrar na presença de Deus, e Deus então escolheu Arão e da sua linhagem para ser sacerdote. Referência para o povo judeu. Mas aí aqui a carta aos Hebreus diz assim: mas tem um que é maior do que Arão. Seu nome, digo já quem é. E a carta começa, você que está com a sua Bíblia aberta, a carta começa a falar sobre essa referência, esse nome dessa referência, que é maior do que qualquer outro nome que o povo judeu tinha como referência, como honra. Está com a sua Bíblia aberta? Diz assim a palavra de Deus, capítulo 1 aos Hebreus: pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu te gerei. Outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, disse: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, ele diz: aquele que a seus anjos faz ventos e aos seus inimigos labareda de fogo. Mas a respeito ao filho, fala dos anjos, mas ele diz assim: mas a respeito ao filho, ele diz sobre ele: o teu trono, ó Deus, é para sempre. É para todo o sempre cetro de justiça, é o cetro do teu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Diga: óleo de alegria. Ele te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos seus companheiros. E aqui, a introdução da carta aos Hebreus, ele começa a falar sobre esse que é maior do que Arão, maior do que Moisés, maior do que os anjos, maior do que qualquer outra referência ou autoridade sacerdotal para o povo hebreu. Aí ele diz assim: mas tem um que é maior do que todos eles, e o nome dele é Jesus. Maior do que os anjos, maior do que Arão, maior do que Moisés, maior do que os profetas, maior do que todos, Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela cita para nós vários títulos que são dados a Jesus Cristo. Jesus Cristo é chamado de o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Jesus Cristo é chamado do Filho de Deus. Jesus Cristo é chamado de Rei. Jesus Cristo então, tem muitos títulos de Jesus. Mas o mais importante título, que chama a nossa atenção para o dia de hoje em que nós estamos celebrando a morte do Senhor, é que ele foi e é o sumo sacerdote. Diga: sumo sacerdote. O sumo sacerdote era uma pessoa de grande importância na vida do povo judeu. Deus queria que o seu povo tivesse um sacerdote para ser o interlocutor. O sacerdote, ele era um interlocutor entre o homem e Deus. Era ele que pegava todos os sacrifícios, era ele que fazia sacrifícios para perdão dos pecados do povo. Ora, a importância do sacerdote. E tinha que ser de uma linhagem, ele tinha que ser uma pessoa ungida, tinha que ser uma pessoa especial, para ser escolhido por Deus para fazer este ato, que era um ato sublime, era um ato que
cumpria a lei de Deus. Preste atenção. Existem várias leis, e uma lei sobre a salvação, essa é uma lei que é muito importante para nós. A lei diz o seguinte: sem derramamento de sangue não pode haver perdão de pecados. Ponto. Acabou-se. Sem alguém derramar o seu sangue, Deus estabeleceu essa ordem, Deus estabeleceu essa lei, que tinha que ter derramamento de sangue para que o homem se reconciliasse com Deus, para que os seus pecados fossem perdoados. E Deus constitui um sacerdote para que uma vez por ano ele entrasse num lugar chamado Santíssimo, lugar santo dos santos. E esse homem, ele pegava um cordeirinho e primeiramente, ele purificava os seus pecados, matando um cordeirinho, sacrificando aquele cordeirinho para perdão, primeiramente, dos seus pecados, porque ele era homem igual a nós, o sacerdote. Aí depois ele pegava outro cordeirinho e matava, e ele, com o sangue daquele cordeiro, ele entrava, passava uma cortina, ele entrava no santo, depois entrava no santíssimo, ou no santo dos santos, e com o sangue daquele cordeirinho, ele aspergia o sangue e oferecia como sacrifício. Aí o perdão dos pecados do povo estavam perdoados por um ano. Só um ano. Depois, passando 365 dias, lá vai de novo. Tem que matar o cordeirinho, tem que purificar o sacerdote, tem que purificar o povo, tem que entrar no santo dos santos, aspergir o sangue, e aí ia. E o sacerdote, ele oferecia as ofertas e oferecia sacrifícios. Mas ele era homem. E a palavra de Deus nos diz que, como humano, ele se compadecia. Como sacerdote humano, ele se compadecia das pessoas ignorantes, das pessoas que não tinham conhecimento de Deus, das pessoas erradas, das pessoas pecadoras. A ele oferecia, pelo pecado do povo, ele oferecia o sacrifício. Mas aqui a palavra de Deus diz para nós que Deus constituiu o seu filho maior do que Arão. Deus constitui seu filho maior do que qualquer sacerdote. Aí vem Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vem como cordeiro, elevado para ser sacrificado na cruz do Calvário, derrama o seu sangue. Morre. Mas ao terceiro dia ele é ressuscitado. Acompanhe comigo. Aí durante 50 dias, Jesus Cristo, depois de ressuscitado, ele aparece para várias pessoas. Aí lá em Atos, no capítulo 1, Jesus Cristo diz assim, ele está conversando com os seus discípulos e ele dá orientação para eles. Ele diz assim: olha, ficai, pois, em Jerusalém, porque lá vocês vão receber do alto a promessa.
vocês vão receber o Espírito Santo. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. É aquilo que João Batista disse: eu batizo com água, mas esse daí batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aí Jesus diz assim: eu vou subir para o Pai, mas eu quero que vocês fiquem em Jerusalém e fiquem esperando, porque vocês vão ser revestidos do Espírito Santo. E enquanto ele estava dizendo isso, Atos capítulo 1 diz assim, que os discípulos estão ouvindo Jesus, aí de repente acontece uma coisa que eles não esperavam ver acontecer. Jesus Cristo, conversando com eles, começa a ser elevado às alturas. Você pode visualizar com os olhos espirituais. Você está conversando com alguém, mas não era um alguém, era o Filho de Deus. Não era um alguém, era Jesus Cristo, o Salvador. Não era alguém, mas era Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso aqui é muito importante a gente ver. É que eles estão conversando com Jesus, Jesus orientando a eles, aí de repente Jesus começa a ser elevado às alturas. Vocês imaginem o que foi que os discípulos sentiram. Talvez aqueles mais apaixonados, a Bíblia não diz isso, eu estou conjecturando, talvez, e a Bíblia me dá esse direito, né? Eu estou conjecturando, talvez algum daqueles mais apaixonados disse assim: Jesus, eu quero ir também, né? Está subindo. Ou outros diriam assim: Jesus, não vá não, fique aqui com a gente, porque é tão gostoso a tua presença. Mas importa que ele fosse, e ele sobe, e quando ele está subindo, aparece um anjo, e uma voz celestial brada, dizendo: varões galileus, não fiquem perturbados não fiquem perplexos não, porque da mesma forma que vocês estão vendo esse Jesus subir, aleluia, vocês vão ver um dia esse Jesus descer, com poder e grande glória. E Jesus sobe. Em Atos do capítulo 1, descreve isto para nós. Agora, vá comigo para Hebreus capítulo 6. Versículo 19 e o versículo 20. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado o quê? Sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele sobe e ele entra no Santo dos Santos, onde está ali a presença da glória do Pai. Ali Jesus Cristo entra. E quando ele entra no Santo dos Santos, veja capítulo 8. Aleluia. De Hebreus. Ora, a essência das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou aonde? Ele se assentou aonde? A destra. Vamos botar a direita, é melhor para a gente entender. Esse negócio de destra
complicado para o nosso português, né, mestre? À direita. Jesus Cristo, o sumo sacerdote, ele oferece o seu sacrifício, ele derrama o seu sangue, ele entra, ele é assunto aos céus, ele sobe aos céus, e quando chega lá no lugar santo dos santos, no lugar da presença do trono de Deus, aí ele se senta à direita de Deus Pai. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, versículo 2, que o Senhor erigiu. Isso aqui dá uma coisa linda, né? Um santuário que Deus fez, não o homem. Jesus Cristo chega, oferecido já o seu sacrifício, derrama o seu sangue, se senta à direita do Pai, como quem diz: Pai, está cumprida a minha missão. Eu derramei o meu sangue, eu ofereci o meu sangue para perdão dos pecados de milhões, de trilhões, de bilhões de pessoas no mundo. Todo aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você se oferece a Ele e Ele diz: eu ofereci o meu sacrifício, eu ofereci o meu sangue para lhe lavar, eu lhe comprei. Você que estava indo no pecado, você que estava indo para o inferno, você que estava nas garras do diabo, mas por causa do meu sangue, do meu sacrifício, eu que sou o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, eu peguei o meu sangue e lhe comprei. E agora eu quero lhe dizer: você pertence a mim, coberto pelo meu sangue, e eu estou agora à direita de Deus Pai. Eu estou terminando. No texto que nós lemos hoje à noite diz assim: e nós, depois de vermos esse sumo sacerdote oferecendo a si próprio como Cordeiro de Deus, depois que vimos esse sumo sacerdote subir aos céus, depois que vimos que ele está aonde? À direita do Pai. Aí o autor aos Hebreus diz assim: agora, por causa disso tudo, porque ele morreu, porque ele derramou seu sangue, porque ele se colocou como sacrifício a Deus para perdoar os meus pecados, ele faz um convite. E ele quer que hoje à noite você receba com alegria o convite e participe da bênção. Qual é o convite? Ele diz assim: aleluia. E nós, com confiança, vamos entrar na presença de Deus. Na presença de Deus há fartura de alegria, na presença de Deus há poder, na presença de Deus a solução dos problemas, na presença de Deus a salvação, na presença de Deus a vida eterna. Maravilhosa presença. É aquele momento que você está mais aflito na sua vida, aí você recorre a quem? Ao sumo sacerdote, Jesus. Tu que estás à direita do teu Pai, à direita de Deus,
Senhor, por causa do teu sangue, por causa do teu sacrifício, Senhor, tu me convidaste e eu estou entrando agora. Ele está fazendo esse convite para você hoje à noite. O convite é esse: entre na presença da glória, na presença do trono de Deus. Porque ali à direita está aquele que disse: tudo aquilo que pedis a meu Pai, em meu nome recebereis. Está aquele que diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Está aquele que diz: ainda que os teus pecados sejam, sabe, da pior espécie possível, ele diz: entre na minha presença, que eu vou lhe dar perdão. Entre na minha presença, porque eu vou lhe abençoar. Entre na minha presença, porque eu abrirei os céus e te mostrarei. Porque olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram o que Deus tem preparado para mim e para você. Mas hoje à noite Ele está dizendo: vinde, é o convite. Vinde contemplai a beleza do Senhor. Vinde contemplai, vinde contemplai. Porque o convite, ele foi assinado, como diz aquele hino, com uma caneta com tinta de sangue. Tinta de sangue. Ele diz: por causa do meu sangue, pode entrar na presença do meu Pai. Por causa do meu sangue, pode pedir a Ele em meu nome. Por causa do meu sangue. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.